Olá, tios e tias, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam beleza aí, porque eu estou ótima e mais feliz ainda por estar aqui para trazer para vocês um breve relato sobre o país sugerido pela lição 6, que é o país da Grécia. Para você que é novo por aqui, nós postamos toda semana o resumo da lição da Escola Dominical, a revista dos primários, que tem por título A História da Queda e a Salvação. Em seguida, nós postamos um relato sobre o país sugerido por cada lição. Aqui está o projeto ID para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E cada lição que você está vendo aí na tela representa o país e o monumento mais importante naquele país. Na lição 6, nós vamos falar sobre a Grécia e o monumento mais importante no país. Lembrando que esse é um projeto sugerido pela lição. De cada domingo a gente está trazendo relato, falando sobre o monumento mais importante e falando sobre como está o evangelho naquele país. Então vamos lá saber um pouquinho sobre a Grécia. A Grécia é um país localizado no sudeste da Europa, conhecido por sua rica história de cultura e influência no Ocidente. Berço da democracia, filosofia e das artes, a Grécia Antiga foi o lar dos pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, além de ser famosa por suas cidades-estados como Atenas e Esparta. O país é composto por uma península continental e por milhares de ilhas, com o mar Egeu e o mar Jônico cercando suas costas. A mitologia grega com deuses como Atena e Zeus é uma parte importante na sua herança cultural. A Grécia moderna, com sua capital Atenas, combina tradições antigas e vida contemporânea, atraindo turistas de todo o mundo por suas ruínas históricas, como a Acrópole e suas paisagens. A gastronomia grega, caracterizada por pratos como mazolk e azovilak, é uma comida bastante apreciada no país. A bandeira da Grécia é composta por 9 listas horizontais alternadas entre azul e branco, com um quadrado azul no canto superior esquerdo e contém uma cruz branca. Significado dos elementos. As 9 listas representam as 9 sílabas da frase liberdade ou morte, um lema importante durante a Guerra da Independência Grega contra o domínio otomano no século XIX. Cores. O azul é frequentemente associado ao céu e ao mar, que são elementos fundamentais da geografia grega. O branco simboliza a pureza e a luta pela liberdade. A cruz branca no canto superior representa a religião ortodoxa grega, que desempenhou um papel muito importante na identidade nacional e na resistência contra a ocupação otomana. A bandeira foi oficialmente adotada em 1822, após a independência da Grécia, e reflete tanto a história quanto os valores do país. Ela é símbolo de orgulho nacional e é exibida em todos os eventos importantes. E aqui vem a pergunta principal, que é o foco do nosso projeto missionário aqui do canal EBD Kids. Como está o evangelho na Grécia? Segundo relatos, pesquisas, a população da Grécia, ou 90% da população, são cristãos ortodoxos. O que quer dizer isso? Ou seja, os gregos são politeístas. Eles têm os deuses que eles acreditam, como Zeus, Atena e tantos outros. Para eles, esses deuses são imortais, embora tivessem sentimentos como outros seres humanos, mas é o que eles acreditam. Segundo relatos de Ursula Droll, uma britânica, fundadora de um consulado cristão, que apoia refugiados cristãos, atualmente a minoria religiosa representa de 2 a 4% da população de refugiados que chegam no litoral da Europa. De acordo com Ursula Droll, fundadora britânica do Consulado Internacional Cristão, que apoia refugiados cristãos em campos da Grécia.
Com frequência, eles têm que fugir da violência e perseguição em seus países de origem, apenas para descobrir que nos campos ou em outras acomodações de refugiados continuam sendo visados por causa da fé. Dory explicou que os campos de refugiados são microcosmos do Oriente Médio. Então, a mesma tensão étnica e religiosa que já existe são intensificadas. Ou seja, nós, se estivéssemos ali, não poderíamos ter a liberdade que temos aqui no Brasil, que é de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho. Ou seja, eles têm uma fé, têm uma crença e não aceitam nenhuma outra que vá divergir com a que eles acreditam. Em uma pesquisa feita pelo Consulado Internacional Cristão, mostra que 80% dos refugiados cristãos têm experimentado ou testemunhado perseguição por causa da fé e discriminação por extremistas islâmicos em seus países de origem, a caminho da Europa e nas acomodações dos refugiados na Europa. Entre eles estão Hamid Fatima e sua filha de 3 anos. Há 2 anos foram para a Turquia, onde se converteram em uma igreja em Istambul, e eles receberam uma Bíblia no Irã e queriam se converter, mas estavam com medo porque em seu país poderiam ser executados por isso. Então, nós vemos aqui a perseguição religiosa, vemos que não é possível falar desse grande amor de Deus, de espalhar que o evangelho, de pregar, de fazer o ID ali naquele país. Há pedidos de oração, orar por aqueles que sofrem de pobreza e desemprego, juntamente com as pressões da crise que afeta a todos. Orar para que as igrejas evangélicas sejam agentes de esperança, oferecendo atos de misericórdia para com as pessoas necessitadas. Orar pela unidade entre os crentes na Grécia, não querendo que o referendo político venha criar conflitos entre o povo grego e especialmente entre as igrejas e crentes. E, por fim, orar para que a misericórdia de Deus esteja sobre a nação da Grécia e por sabedoria entre as pessoas e nos que servem ao governo. A nossa missão como missionários, como Igreja de Cristo, é orar por este país. É pedir ao Senhor que tenha misericórdia da situação em que eles estão vivendo, orar por aqueles que desejam ardentemente em seu coração processar a fé, mas são impedidos porque são perseguidos, tem ameaça de morte e muitas coisas que podem comprometer uma família. Então eu acredito que muitas pessoas ali evitam até professar a sua fé por medo de represália. Então, nossa missão hoje foi falar sobre um pouquinho da Grécia e pedir a Deus que envie missionários que tenham liberdade para pregar o evangelho naquele país, para anunciar para o maior número de pessoas que existe um Deus libertador e que Ele quer nos libertar do pecado. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele possa servir como uma base para você falar um pouquinho sobre a Grécia, sobre a situação do cristianismo naquele país. E eu espero você no próximo vídeo, querendo Deus. Um forte abraço, beijo no coração, tchau, tchau e até lá.